Paz do Senhor, bom dia. Vamos falar hoje sobre o capítulo 5 do livro de Josué. Vai falar sobre a circuncisão dos filhos de Israel e a celebração da Páscoa. E também vai falar um pouco sobre a perspectiva de nós nos prepararmos para as batalhas espirituais do dia a dia, certo? O livro de Josué, ele vai contar a história do povo quase chegando, antes de chegar na Terra Prometida. Quando Moisés vê a Terra Prometida, mas ele não pode entrar na Terra Prometida porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, né, nas águas de Meribá. Ele não deu glória a Deus quando foi chateado com o povo rebelde. Ele bateu na rocha e não glorificou a Deus primeiro. Devido a isso, ele não pôde ver a terra prometida. E aí vem esse contexto. E o capítulo 5 eu trago ele porque ele vai falar da questão da preparação espiritual para tudo nessa vida, né? A gente tem que ter uma preparação espiritual, porque o povo cristão, ele é um povo que passa por muitas lutas. Não lutas e guerras em pegar em arma, em metralhadoras, bomba não, mas sim lutas espirituais contra o inimigo de nossas almas, contra os espíritos malignos, potestades, né, que ocupam os ares. E aí a gente vai trazer essa reflexão hoje, tá bom? Pra gente procurar viver essa palavra do Senhor, né? Vou ler bem ligeirinho a palavra e depois a gente vai fazer uns comentários, tá bom? Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado. Olha aí, ó, o autor do livro de Josué é o próprio Josué, porque quando ele vai falando aqui, ele se coloca na situação de ele ter passado a pé pelo Rio Jordão, né? Ele coloca assim, ó: tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que tivéssemos passado. Ele se inclui, ou seja, ele fez. O coração deles, dos reis, se derreteu de medo e ficaram desanimados, sem alento, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor fala a Josué: faça facas de pedra, na nossa tradução, né? E passe de novo a circuncidar os filhos de Israel que iriam entrar na terra prometida. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por qual motivo Josué o circuncidou, porque Deus mandou. Todo o povo que tinha saído do Egito lá atrás, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho. Eles morreram durante os 40 anos que eles ficaram vagando no deserto por desobedecer a Deus no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, ou seja, os filhos desses homens que saíram lá do Egito, e dessas mulheres, né, que saíram do Egito, eles não foram circuncidados no deserto. Depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda aquela geração. A saber, qual geração? Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor Deus tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que ele, né, o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais dele, né, até mesmo aos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. Ele tinha prometido ao povo
que ia dar uma terra prometida ao povo escolhido, os hebreus, judeus, israelitas, queria dar uma terra prometida, mas esse povo que não obedeceu a voz dele não iriam ver a terra prometida, apenas os filhos dele. E essa terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra muito boa, muito frutífera, muito abençoada. Porém, em seu lugar desse povo, Deus pôs os filhos dele e a estes, os filhos deles, Josué circuncidou, porque Deus deu a ordem. Estavam incircuncisos, pois não os circuncidaram no caminho. Ou seja, os pais deles, quando Deus falou que não ia, eles não iriam entrar na terra prometida, eles não ouviram a voz de Deus, então não circuncidaram os filhos deles que foram nascendo no deserto e no caminho até chegar a Jericó. Depois que toda a geração foi circuncidada, no caso os filhos, ficaram no arraial até que eles sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito. Vou falar sobre isso. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Gilgal na nossa tradição está remover, né? Mas é no sentido de rolar, de tirar aquela vergonha em alguns escritos antigos, né? É no sentido de rolar, certo? A celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Esse mês aqui é aproximadamente como se fosse março do nosso ano. À tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte que eles celebraram a Páscoa, eles comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Ou seja, já estava comendo na terra que eles entraram. Um dia depois de terem comido do produto da terra, um dia depois, o maná parou de cair do céu, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais tiveram maná, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então, meus irmãos, a gente vai trazer essa reflexão, essa questão de Josué. Na realidade, a Bíblia, ela fala sobre a questão da vida cristã, né? Na vida pós-Cristo. Ela é uma vida ela é frequentemente comparada com uma guerra. O povo cristão sempre foi um povo lutador. Não só o povo cristão, mas cristão porque fala de Cristo, mas o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, o povo judeu, o povo israelita, o povo querido, amado por Deus, eles sempre foram guerreiros, tinham que batalhar pela terra. Mas isso, eles tinham a ordenança de Deus para lutar. E tinham a ordenança de Deus para não lutar, se fosse o caso. E aí, para eles expandirem os territórios, eles teriam que lutar. A Bíblia tem vários casos que fala sobre essa questão dessa luta, né? Mas a gente vai trazer essa questão da luta nos dias de hoje, certo? Como ser servo de Deus nas lutas do dia a dia, nos nossos inimigos espirituais, né? Não é os nossos inimigos do trabalho, da escola, que faz algo para te prejudicar, não. Na igreja, na faculdade, qualquer ambiente que você tiver, não é esse inimigo, certo? Não é. A gente vai falar dos inimigos que a Bíblia fala para nós. É o pecado em nós, o pecado nos outros, o próprio Satanás, a morte, o mundo, né? O mundo como uma política de filosofia que desagrada a Deus, né? As coisas o sistema mundano que faz a pessoa sair dos caminhos de Deus. Então, a igreja é descrita frequentemente como um exército. Na Bíblia toda é assim. E a gente costuma falar popularmente, atualmente, quando a gente a igreja é um hospital, vê muita gente doente, que precisa de ajuda. Realmente ela tem essa identidade de ser um hospital, onde socorre pessoas que estão ruins, pessoas que estão pedindo ajuda. Mas
a parte principal da igreja, a igreja, ela é considerada um exército de Deus que batalha contra as coisas do mal aqui na terra, certo? A gente vê que no Novo Testamento não tem comparando a igreja como um hospital, mas sim como um exército. Vou falar por quê. Porque o cristão, ele não é comparado como um médico na Bíblia, né? Mas ele é assim comparado com um guerreiro. Porque tem uma parte na Bíblia, eu acho que até nas cartas paulinas, né, às igrejas, ela fala sobre o cristão ter sua armadura completa, né? Fala sobre capacete da salvação, usar a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada, que é a palavra do Espírito Santo, não é isso? Então, a igreja ela pode até ter esse fundamento de ser um hospital, né? Porque ela ajuda e socorre pessoas, isso é fato. Mas ela é vista especialmente, né, como um exército de Deus aqui na terra, certo? Exército que não usa canhão, não usa arma, não usa bomba, não usa metralhadora, mas ele usa sim armas espirituais, que a gente também vai falar sobre isso. Nossos inimigos, eles não são pessoas. A Bíblia diz que nossos inimigos são principados e potestades nas regiões celestiais, certo? E a Bíblia, ela menciona alguns inimigos do cristão, alguns inimigos dos servos de Deus, não é isso? E a gente tem a questão do pecado em nós, pecado nos outros, pecado no geral, né? O mundo como sistema de valores que é contra Deus. Satanás, que ele é o príncipe dos poderes invisíveis do mal. E a própria morte, que também é um inimigo de Deus. É a última inimiga, a última que vai ser vencida é a morte. A Bíblia é um manual que Deus nos permite saber como lutar, como enfrentar essas ciladas que o inimigo coloca na nossa vida. Então a Bíblia é esse manual que Deus nos deixou para se preparar para essa guerra. E aí a gente vai vendo nesse contexto que o livro de Josué, ele vai ser útil para que a gente possa aprender a viver nesse mundo, nessa terra, em meio a vários conflitos que vão aparecer, certo? Que nos cercam, e a gente, sendo servo de Deus, a gente tem que não usar de ferramentas malignas ou de armas materiais, de uma arma, porque o seu inimigo não é para você pegar uma arma de fogo e tirar a vida dele. O seu inimigo não é isso. O seu inimigo são demônios, espíritos malignos que agem na vida das pessoas para que você faça o mal. Pode ter certeza, a Bíblia fala disso. Quando alguém aí no teu trabalho quer te fazer o mal, não é ela não, é alguém que está dentro dela, que age na vida dela. A não presença de Deus, a não presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa faz ela fazer maldade. Você quer ver um exemplo que eu até digo para você e eu trago para a minha vida. Tenha certeza, eu já vi um testemunho de um ex-bruxo que ele fala que por certas vezes ele pegava um determinado pó e misturava com areia de cemitério e jogava na calçada das casas, para jogar principalmente na casa dos crentes. Ele fala até assim, sabe para quê? Para jogar o nervosismo nas pessoas da casa, principalmente nos crentes. Ou seja, meu irmão, se você é nervoso, se um cachorro late já te incomoda, se tu tá perdendo a tua paciência, o teu foco, é demônio, é espírito ruim que tá te perturbando ali, que tá querendo te oprimir, que tá querendo... Então, na hora que você vê que tá nervoso, que gritou com o filho, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu filho, à sua esposa, que às vezes a gente não enxerga o mundo espiritual. Nós somos falhos, nós somos humanos e muitas das vezes a gente não tem um dom. Tem gente que tem um dom de ver os espíritos, de ver anjos, e a gente não tem. A gente não tem esse dom, certo? Muitas das pessoas não têm esse dom. Inclusive eu mesmo não tenho esse dom. Aí, o que é que vai acontecer? É bom você se policiar, pedir paz a Deus, pedir misericórdia. Porque assim,
quase tudo é usado para te tirar do foco. Às vezes tu tá orando, tu tá ali pegando um caminho com Deus, alguém vai te chamar, o telefone vai tocar, teu filho vai te chamar, vai acontecer um problema. E aí você muitas vezes vai parar, vai lá e depois vai voltar. Então existe aquela quebra, né? Quando você tá buscando ali ter um pouco de espiritualidade com Deus, um momento de intimidade, às vezes eu já me peguei observando isso, entendeu? E muitas vezes você vai ter que parar, mas vai ter vezes que o mundo vai acabar, vai tudo cair ali ao teu redor e tu não vai conseguir parar, tu vai orar e tu vai ficar na tua presença de Deus, e aí tu vai ter algo tremendo da parte de Deus na tua vida, certo? Mas eu estou falando de circunstâncias que acontecem no dia a dia na vida da gente, né? Dos cristãos, dos católicos, dos evangélicos, né? A gente tem essa dificuldade, não é isso? Então o livro de Josué, Josué ele vai fazer uma preparação para entrar na terra prometida, mas não porque ele quer fazer essa preparação, é porque Deus ordena a ele fazer essa preparação. Porque se você parar para pensar, veja só, os povos da humanidade sabiam o que Deus tinha feito lá no Egito. Que Deus tinha pesado a mão para tirar o povo hebreu lá do Egito da escravidão. E aí o povo foi lutando e caminhando a desobedecer a Deus. Passaram 40 anos no deserto sofrendo. Sim, não sofrendo no sentido de não ver a terra prometida, não é que eles estavam sofrendo, porque Deus cuidava deles. Mesmo eles sendo insolentes, desobedientes, Deus mandava o maná, Deus mandava o orvalho, as roupas não envelheciam, sabe? Os pés não eram inchados de estar andando no sol, e eles tinham alimentação. No frio da noite o Senhor mandava uma coluna de fogo para aquecer e orientar o caminho, entendeu? De dia o Senhor mandava uma nuvem. Então eles não passaram necessidade, porque Deus é tremendo, e o milagre de Deus ele não é feito incompleto não, ele é feito completamente. Entendeu? Então o que eu quero trazer do capítulo 5 é porque o capítulo 5 ele, dos outros capítulos vem falando, né, que Moisés vê a terra prometida, mas não pode entrar devido a ele não ter glorificado a Deus. Nas águas de Meribá, o povo murmurando, ele chateado, vai falar com Deus, Deus mandou ele bater na rocha, ele não glorificou a Deus, né? Então isso fez com que Moisés não entrasse. Aí você vai vendo que o sucessor de Moisés é Josué, um jovem lutador, que era temente a Deus, que fazia todos os procedimentos de Deus, e Deus o escolheu para lutar. Porque o cenário do povo israelita, para conquistar a terra, ela não veio de bom grado não, ela vinha através da luta, certo? Através de guerras. E o Senhor Deus permitia a guerra, mas sabendo que quem ganhava a guerra não era o povo israelita, né? Porque Deus guerreava por eles. Na hora que ele se exaltava, Deus pesava a mão. Então Deus não gosta de ninguém exaltado, certo, meu irmão? Saiba disso. Então, a gente vê nos capítulos anteriores ao capítulo 5 que o povo chega ao Jordão, né? Cruza o Jordão e se põe em Jericó. E o capítulo 5, essa transição, ela é importante, porque o Senhor Deus faz o rio secar e eles já estão na terra prometida, certo? E nos próximos 6 anos que se passa a situação do Jordão secar, vai ter a guerra da conquista, certo? E o capítulo 5, ele descreve os primeiros passos do povo de Israel na terra prometida, certo? O capítulo 5, ele traz a questão da circuncisão dos filhos de Israel e a celebração da Páscoa. A circuncisão, ela é algo importante para Deus porque ela significa uma aliança feita com sangue entre Deus e o seu povo escolhido, certo? No Antigo Testamento, o Senhor Deus pedia para que o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, eles fizessem a circuncisão para eles saber que eles eram de Deus e Deus era deles. Era um povo altamente abençoadíssimo. Era um povo que tinha a presença de Deus e Deus batalhava por eles, entendeu? E ainda hoje é assim, porque Deus não mudou isso.
Por amor a Abraão lá atrás, Israel, que é uma nação hoje conhecida por todos nós, apesar de viver em guerra com outros países lá, né, a Palestina, né, outros países lá do entorno, devido até brigas, né, de filhos de descendência de Abraão, né, o pessoal fala, existe essa contenda lá hoje, certo? Então a gente tem que ver que este capítulo 5, ele vem falar da circuncisão e da Páscoa. Então a circuncisão, ela é muito importante porque mostra o povo que aquele povo era de Deus. Outros povos lá vizinhos, às vezes faziam a circuncisão também, mesmo sem ser o povo, porque era algo que eles tinham, né, aquele costume de saber que era algo sagrado para Deus e fazia mesmo sem ser judeu, né? E até alguns cananeus faziam isso. Agora, os que não faziam isso eram os filisteus. Tanto é que a Bíblia fala, né? Filisteus incircuncisos. Porque eles não tinham uma aliança com Deus. Eles não tinham essa questão de querer agradar a Deus no próprio corpo, que era no prepúcio, né? Cortava na parte íntima os homens um pedacinho do couro, e ali demoravam uns 10 dias, 8 dias para que aquele sangramento, aquela ferida se curasse, certo? Então, quando Josué atravessa com o povo israelita, o Rio Jordão, os reis que estavam antes do Rio Jordão ficaram preocupados que eles tinham aquele rio como uma fortaleza, como não tinha como atravessar sem eles ver. E Deus secou e o povo passou a seco. Inclusive até tem uma parte que diz que o rio, os reis ficaram com medo e apavorados. Importante falar que Josué se inclui nessa passagem. Ou seja, no versículo 1 do capítulo 5, Josué fala até que tivéssemos passado. Ou seja, ele se inclui, né? Ele se inclui nessa passagem. Então a gente diz que o escritor do livro de Josué foi o próprio Josué, tá certo? E aí aqueles reis, como diz aqui no capítulo 1, eles temeram, ficaram com medo, eles já vinham sabendo o que Deus tinha feito pelo povo no Egito e no caminhar, né? E quando eles atravessaram o Jordão a seco, eles ficaram apavorados. Militarmente falando, qual era a época principal para o Josué enfrentar os reis cananeus e os amorreus? Era assim quando eles entraram, estavam com medo, estavam com o coração abatido, estavam apavorados. Mas Deus chama Josué e fala com ele. Ao invés de ele ir para a guerra, ele mandou ele se preparar espiritualmente. E Deus manda como? A circuncisão do povo, que passou do Rio Jordão, e a celebração da Páscoa. Ou seja, quem guerreava era Deus. Os homens de guerra estavam lá, iam para a luta, mas quem lutava por eles era Deus. E Deus ordenou Moisés fazer isso. Então, hoje a gente não precisa se circuncidar, né? Porque quando Jesus vem, ele muda essa questão, ele não pede que você se circuncide no corpo, nem mate animais para oferecer o holocausto a Deus. Ele quer que você circuncide o seu coração, que você aceite a presença de Deus na tua vida, a presença de Jesus Cristo no teu coração. É como se a circuncisão deles, lá no Antigo Testamento, hoje seria o batismo para nós. A gente se batizar nas águas. Ou seja, quando a gente se batiza nas águas, é um sinal que nós estamos circuncidados com a presença do Espírito Santo perante a Deus e Jesus Cristo. Entendeu? Então a circuncisão para nós atualmente é isso. A gente se batizar, ter uma vida piedosa a Deus, orar bastante, ler a Bíblia. Não apenas ler a Bíblia, mas colocar em prática tudo que diz a Bíblia. Porque não é fácil, sabemos que não é fácil, é uma luta diária. Eu até nessa nossa reflexão aqui,
Estou falando para vocês, serve para mim também. Porque não é fácil. O inimigo ele tenta de diversas formas de tirar do foco, entendeu? Faz tu se aborrecer com as pessoas, mas é para tu se aborrecer com eles. E quem tem a presença de Jesus Cristo é para ser calmo, não é para se aborrecer com pouca coisa não, nem com muita coisa. É para ter paz, é para ter sabedoria. E a gente vai clamar a Deus por isso, tá bom? A gente que quer ter uma vida mais íntima a Deus, a gente vai clamar, porque tem hora que a gente se aborrece. Vai acontecer horas, ocasiões que vamos nos aborrecer. Porém, devemos buscar domínio próprio, mansidão, tranquilidade. Principalmente, pessoal, dentro da igreja. Dentro da igreja não é para ter aborrecimento, dentro da igreja não é para ter briga, não é para ter discórdia. Lá é um ambiente que a gente tem que ir para cultuar o nosso Deus, certo? No trabalho, existem pessoas de diversos tipos de pensamento, de religiosidade, de filosofias que vivenciam no seu dia a dia. E aí você tem que mostrar Cristo, mostrar Deus, mostrar que o Espírito Santo é contigo. Quando alguém te fizer o mal, tu orar. É o que eu mais faço no meu ambiente de trabalho. Quando alguém faz alguma coisa errada comigo, que fazem? Infelizmente fazem. Assim como muitas vezes eu posso até fazer também e achar que não estou fazendo, mas eu peço perdão a Deus e até a pessoa, se eu notar que aquilo que eu estou fazendo é errado com ela, porque muitas vezes a gente faz algo e não nota que aquilo é errado. Mas se o Espírito Santo te toca, te mostra, se tu não está com uma consciência legal perante algo, então, porque você tem que reaver algumas coisas e pedir perdão muitas vezes, tá certo? Vou falar aqui sobre... nesse tempo, Deus fala para Josué, faça facas de pedra, né, ou perdeneiras, né, e circuncide os filhos de Israel em Gibeat Aralote. Pronto, pessoal, ó, vamos entender o contexto. O povo hebreu era escravo lá no Egito. Primeiramente, eles não foram escravos, porque José salvou o Egito da fome, da destruição. José não, Deus que salvou através de José, né? E aí o faraó da época deu todo o pleno poder a ele e gostou muito dele, e aí ele pôde trazer o pai dele e os irmãos dele, naquele contexto da história de José que todo mundo sabe, que os irmãos traíram, e ele foi ser escravo lá no Egito, e lá Deus mudou a vida deles, né? E aí o povo foi com em torno de 40 pessoas no período da fome para o Egito, e lá começaram a crescer e ficar mudante, e o faraó da época morreu, o outro faraó que assumiu, provavelmente o filho ou algum descendente, né, da linhagem, ele escravizou o povo, com medo de perder o Egito para os hebreus. E aí Deus foi lá com mão forte, como a maioria de nós já sabemos, e na saída do Egito, Deus ordenou para Moisés que o povo ficasse circuncidado, certo? E que celebrasse a Páscoa. E na celebração da Páscoa, que foi quando foi a última praga, né, que matou os primogênitos, eles já estavam prontos para ir embora do Egito. E o faraó decidiu, né, através que Deus permitiu com que ele endurecesse o coração, mas no final das contas o Senhor se glorificou no faraó do Egito, e aí ele liberou o povo de tanto medo que eles ficaram. E aí esse povo vai caminhando, só que ele é um povo rebelde, que murmura. Tem hora que diz que está com fome, mas antes tivesse morrido no Egito, está com sede, mas antes tivesse morrido no Egito. Quando Moisés sobe, que Deus chama para fazer as tábuas do mandamento, e aí eles ficam na supervisão de Arão, e devido a isso, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, achando que Moisés tinha morrido, tinha abandonado ele, só que Moisés estava conversando face a face com Deus. E aí Arão, para não perder o domínio, ficou com medo do povo, permitiu que fizesse aquela abominação, e aquilo chateou muito Deus, e Deus ficou irado. Deus não permitiu eles entrar na terra prometida, aquela geração que saiu do Egito, por isso. Mas Deus ainda falou com eles, vocês são uma raça desobediente, é um povo que é ruim, é um povo mau,
que não querem servir a Deus, que não estão preocupados com Deus. E devido a isso, o Senhor disse: vocês não verão a terra prometida, que eu prometi aos pais de vocês, aos patriarcas lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó. Vocês não verão a terra prometida. E aí o povo começou, desandou, não quis saber de Deus, não quis mais celebrar Páscoa, não quis circuncidar os filhos deles que iam nascendo, e que o Senhor Deus, através de Moisés, falou que quem iria ver a terra prometida eram os filhos desses, dos desobedientes. Entendeu? Então, eles ficaram 40 anos rodando no deserto até toda aquela geração falecer. O Senhor Deus segurou até não haver mais alguém daquela geração que saiu do Egito. Detalhes, eles saíram circuncidados, mas o Senhor esperou. E quando eles foram embora, o Senhor Deus permitiu que Moisés ainda visse a terra, mas não pôde entrar. Arão nem viu. Faleceu antes. Devido ao bezerro de ouro, ele não ter feito nada. E aí, nesse contexto, vem Josué, no capítulo 5, certo? E Josué vem preparado para a guerra, para tomar Jericó. E quando eles passam, militarmente falando, era ideal ele atacar quando o povo tivesse com medo dos reis, dos amorreus, dos cananeus. Porque aí eles iam se entregar mais facilmente, né? Quando a gente vê que alguém tá com medo, né? É uma estratégia de guerra atacar. Porque aí ele vai se render mais fácil. Mas Deus sabe de todas as coisas e diz para ele: Josué, circuncida todo esse povo que entrou contigo agora na terra prometida. Não ataque agora. Aí eles ficavam num arraial que era mais ou menos 3 quilômetros das muralhas de Jericó, certo? Lá na muralha, o pessoal de Jericó via os israelitas no arraial, e os israelitas via Jericó. Mas aí eles não atacaram. Primeiro eles foram se fortalecer espiritualmente, entendeu? O Senhor mandou fazer a circuncisão daquele povo que estava no deserto, os filhos dos desobedientes, né, que já tinham falecido. Aí o Senhor disse: agora você tem uma aliança comigo. E quando Deus mandava circuncidar, era para mostrar para o povo que o povo era dele, era meu, vocês são meus. E vocês são algo sagrado para mim. E o povo mostrava para Deus que eles tinham ele tanto no corpo, com o prepúcio cortado, como no coração. Entendeu? Só que depois vem Jesus e fala que quer que você seja circundado no coração e não no corpo, né? Mas só que aquilo era importante no Antigo Testamento, e Deus queria aquilo, e Deus ordenou aquilo. E a celebração da Páscoa é a saída da escravidão, da libertação do povo, né? Eles comiam um cabrito assado, ervas amargas, né? E pão sem fermento. Eles tinham o costume de celebrar a Páscoa. Então, aquilo era para eles nunca esquecer do que Deus fez com eles. Tanto é que hoje em dia, quando você se batiza, que é como se fosse a circuncisão, você só pode celebrar a Páscoa quando você é batizado. Ou seja, você só pode ser circuncidado atualmente se você é batizado, para receber a Santa Ceia do Senhor, certo? Por que você só pode receber a Páscoa, comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa, quando você é batizado? Por isso. Porque a Páscoa também, Jesus, quando vai celebrar ela, ele faz em memória dele que ele ia ser sacrificado, o sangue e o corpo dele pelo pecado da humanidade. E em memória dele, até hoje a gente comemora essa Páscoa. Tanto na Igreja Católica, como na Igreja Evangélica, em algumas denominações com cunho cristão, elas têm essa memória de comemorar, de celebrar. E ainda hoje fazemos isso, né? 2024 anos, né, do calendário cristão, a gente está fazendo isso até a volta de Jesus Cristo, até que a gente vai cear com ele no céu. Então, Josué circunda os filhos de Israel, né? E eles não tinham sido circuncidados, já expliquei, né, e tal.
Aqueles que nasceram no deserto não eram circuncidados, porque os pais não ligaram mais de ter a presença de Deus, não comemoravam a Páscoa, não circundavam os que eram coisas sagradas para Deus, eles não faziam mais. E os filhos de Israel andaram 40 anos, até a geração, né, como está aqui no versículo 6. E aí eu já expliquei para vocês, né, que Deus prometeu essa terra por juramento, ou seja, essa terra, uma hora ou outra ia ter que ser entregue ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo israelita, porque Deus tinha prometido lá atrás, e Deus não faz uma promessa que Ele não vai cumprir. Se Deus fez uma promessa na tua vida, meu irmão e minha irmã, Ele vai cumprir, não tenha dúvidas disso, tá certo? Não tenha dúvidas que se algum profeta profetizou algo vindo de Deus para ti, o Senhor Deus vai cumprir. Agora saiba que não acredite em todo profeta, certo? Peça a prova de Deus, ore, peça direcionamento para você constatar que aquilo que estão dizendo na igreja vem para você e vem de Deus. Porque hoje a gente está cheio de falsos profetas que falam do emocional, falam o que ele acha que vai acontecer, e não é isso que acontece. Agora, quando vem de Deus, tenha certeza que aquilo acontece, tá certo? E aí esse povo entra, né? E eles ficam no arraial até eles sararem aquelas feridas. E o Senhor diz a Josué, no capítulo 9, no capítulo 5, versículo 9: hoje foi removida a vergonha do Egito, quando eles circuncidam aquelas crianças que cresceram e ficaram adultas e entram na terra prometida, passa pelo rio Jordão. Aí Deus fala para Josué, que posteriormente fala ao povo: hoje eu retiro a vergonha de Israel, porque até então o Senhor Deus tinha dito que o povo hebreu ia sair da escravidão e ia ter a terra prometida lá em Israel. E aí, lá no Egito. E aí eles saíram com mão forte, com várias pragas mandadas por Deus lá no Egito. E aí eles saem, só que ficam vagando no deserto. Até então não se cumpriu a promessa do Senhor da terra prometida. Mas aí, quando eles passam o Jordão, que corta o prepúcio, o Senhor diz: eu retiro a vergonha. Porque se esse povo tivesse sido destruído, os israelitas tivessem sido destruídos antes de chegar na terra prometida, os egípcios iam falar: ó, saíram daqui escravos, ficaram 40 anos sofrendo no deserto e acabaram morreram. Ou seja, a partir daquele momento o Senhor quebra o jugo de escravidão lá atrás do povo que foi escravo lá no Egito. E aí ele diz: agora vocês são libertos. Vocês vão comemorar a Páscoa do Senhor. Entendeu? Vocês estão libertos. Vocês foram libertados da escravidão, da terra do Egito. E aí o Egito agora se envergonha, porque Deus fez, falou, cumpriu. Deus, ele fala e cumpre e executa algo na tua vida. Tá certo, meu irmão? E minha irmã, se você tem algo da parte de Deus, creia, ore, acredita. Porque se Deus te der uma promessa, não duvide não. Espere no Senhor, entendeu? Que uma hora a tua promessa vai se realizar. E aí no dia 14 do mês que eles passaram o Jordão, após a circuncisão, né, do povo, o povo estava sarado, era como se fosse mais ou menos no mês de março, se fosse trazer para aproximadamente hoje, né? O povo de Israel celebraram a Páscoa durante a tarde nas campinas de Jericó. No outro dia, olha que interessante, no outro dia, depois da Páscoa, um dia após a Páscoa, o povo comeu do fruto da terra já de Canaã. Eles já provaram comida. Tá vendo que maravilha? A terra prometida que emana leite e mel, eles já estavam provando do fruto daquela terra. Quando na Bíblia diz assim, ó, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Olha que glória de Deus, que maravilha. Ele prometeu lá atrás a Abraão, a Isaac, Jacó. A José também ficou sabendo disso. Tanto é que José, quando morre, ele pede para os hebreus que não deixassem os ossos dele lá no Egito, que ele queria ir para a terra prometida quando eles fossem, né? Então a promessa do Senhor, ela se cumpre, certo?
E aí, um dia depois deles terem provado do fruto da terra, o maná parou de cair do céu, o maná cessou, o maná parou. E naquele ano eles já comeram o que foi colhido lá na terra de Canaã. Então, ó, isso a gente trazendo por dia de hoje, o seu Deus, ele sustentou o povo, mas ele disse, ó, agora é com vocês, vão à obra, vão trabalhar, vão pegar a enxada, vão plantar, vão lutar. O que a gente deve fazer hoje? A gente deve trabalhar, lutar, a gente tem que batalhar mesmo. A não ser se você tiver em algum momento ruim da sua vida, se você estiver desempregado, se você estiver passando por dificuldade de arrumar um emprego, ou se você tem um trabalho, você tem uma vida ativa, mas está se tratando de algum problema de saúde, porque acontece também de você adoecer, e aí você não vai trabalhar doente, não é isso? Mas para isso que a gente tem a Previdência hoje, o INSS, e tem os órgãos de quem é servidor, que tem que ficar pagando o benefício quando a pessoa está adoentada, tá certo? E quando você trabalha numa empresa, você também é amparado. Assim como Deus disse lá atrás, ampare os meus órfãos e minhas viúvas, porque o povo lutava muito e morria. E quando morria a viúva e os filhos ficavam passando necessidade. Às vezes tinha até que ser escravizado. Mas hoje não, glória a Deus, não tem isso. Mas quando uma pessoa está precisando e não tem nem o INSS, eu acredito que o correto à igreja é ajudar, certo? Eu não vou dizer que a igreja vá fazer com que aquele membro, aquele frequentador da igreja, fique preguiçoso, não quer trabalhar, mas tem situações que a igreja tem que ajudar mesmo, tem que chegar junto. Não tem as ofertas e os dízimos, tem que ajudar. Esse negócio de virar as costas, se uma igreja vira as costas para uma pessoa necessitada que está num momento ruim de doença, eu não concordo com isso. Então eu falo para vocês que tem que ajudar. Tem que ajudar os seus parentes, tem que ajudar a sua mãe, o seu pai, se eles precisarem. Não ser tolo para eles nesse sentido, né? Tipo, de eles não querer lutar mais porque você tá... Porque você também bota a pessoa em mau costume, de tanto você tá chegando junto para ajudar. Mas se você vê que realmente é algo que tá assim excedendo uma doença, uma coisa, então é isso. Quando eu falo dessa questão de mãos à obra, é isso. Se você está trabalhando, continue trabalhando. Se você não está por algum motivo de saúde, tudo bem, se trate, se cuide. Porque até para o nosso país hoje, no mundo, eu gosto sempre de salientar que nós estamos num período de pessoas ansiosas, num período de pessoas depressivas, e muita gente está mesmo sem condições, inclusive até de fazer besteira com a própria vida. Pessoas estão fazendo isso, entendeu? Antigamente, Paulo, ele já falava que os cristãos do século I, eles já eram ansiosos. Só que hoje, tecnologia exacerbada, pensamento acelerado, entendeu? Preocupações, desemprego, brigas familiares, sei lá, uso de drogas lícitas e ilícitas, isso vai fazendo o povo adoecer, certo? E a gente tem que orar, para a gente não deixar a nossa mente ficar fraca, para a gente ter um suporte na nossa família, entendeu? De você ter joelhos dobrados pelos seus filhos, pela sua família. Eu vou sair um pouco desse tópico, porque eu quero voltar para a questão da luta, que também é uma luta, né? O trabalho é uma luta, sustentar a família é uma luta, mas eu quero falar também da luta espiritual. Porque o que Satanás quer, pessoal, é tirar você do foco de Deus. Você não vai ler a Bíblia, você não vai jejuar, você não vai orar. Se você não estiver lendo a Bíblia, nem orando, nem jejuando, e na leitura da Bíblia, ela tem um adendo ainda dentro, ela tem um itemzinho, não é só ler a Bíblia, para ter erudição, para pregar, para falar para as pessoas de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Tem um itemzinho que não pode faltar. Qual é esse item? É praticar essa palavra, que é o difícil. Praticar, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa melhor, entendeu? Ser uma pessoa que busca a humildade de tratar as pessoas bem, às vezes até tendo uma posição superior, entendeu? Você está numa posição de liderança, mas você é um cristão, você crê em Deus, você é um crente, você é um católico, você tem que respeitar as pessoas, meu amigo, entendeu?
Não deixe que Satanás te use para fazer da tua boca as obras dele, a tua língua. Repreende, Senhor Jesus, esse mal que às vezes chega nos cristãos, nos crentes, nos católicos. Que o Senhor derrube por terra todo espírito maligno que possa estar botando alguma coisa na tua cabeça, para tu se afastar de Deus, para tu não orar, para tu não buscar, entendeu? Se tu tá se sentindo fraco, é normal, porque somos seres humanos. Mas às vezes você dá uma esfriadinha na fé, mas você tem que lutar. Você tem que lutar. Porque a nossa guerra é espiritual. A gente está fazendo guerra com Satanás, com os espíritos malignos. Satanás é o príncipe invisível do mal. Ele quer destruir minha vida, quer destruir a vida dos meus filhos. Ele quer destruir primeiramente a família. Ele quer tirar você da presença de Deus. De N formas que você possa imaginar. Colocando brigas, colocando contendas. E você como crente, você tem que saber. Primeiramente ter equilíbrio próprio. Tratar bem o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Chegar para eles e dizer: filho, me perdoe se eu fizer alguma coisa. Minha esposa, me perdoe. Porque vai haver momentos que vamos precisar pedir perdão e a gente tem que perdoar quando a gente for pedir perdão. Inclusive, em algumas situações é muito difícil perdoar. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que a oração do Pai Nosso, ela diz que a gente deve perdoar os nossos devedores assim como a gente pede perdão a Deus. Como é que eu posso pedir perdão a Deus se eu não perdoo se alguém faz alguma coisa comigo? Eu perdoo, mas não esqueço. Não existe isso. É perdoar, esquecer e amar aquela pessoa. E amar aquele seu irmão de caminhada. E amar o seu colega de trabalho, porque ele é seu irmão de caminhada de fé. Tá certo? Mesmo ele não estando na fé, mas ele crê em Cristo, crê em Deus. E se ele não crê, mas ele está aqui na caminhada na terra. Ele é seu irmão. Deus fez ele. Se Deus fez ele, a gente quer que ele esteja em comunhão conosco aqui na terra. Então, como é que a gente se prepara para essa luta? É se santificando. É se circuncidando. Como é que a gente se circuncida? Aceitando ao Senhor Jesus. Se batizando. Se batize na igreja católica. Se batize na igreja evangélica. Se batizem nessas igrejas cristãs, porque é uma forma de você mostrar para o mundo espiritual, para Deus, para os anjos e para o inferno, que você é um circuncidado de Deus. Mesmo que você venha a sofrer, a fazer alguma coisa errada, mas você pede perdão e Deus vai te perdoar, tá beleza? Então eu quero deixar essa reflexão. E eu quero também, antes da gente terminar, eu quero dizer assim: sabe quando é que você sabe que você é um circuncidado de Deus? Você é um circuncidado de Jesus Cristo, você é um circuncidado de Deus, você é um circuncidado com o Espírito Santo na tua vida. Quando tu mente, tu se sente mal, meu Deus, menti ali, não é para eu ter feito isso, me perdoa. Quando tu omite alguma coisa, e se tu se sente bem, dá nada mentir, dá nada. Se tu tem prazer em fazer isso, enganar os outros, beleza. Sabe que tu é um incircunciso. Entendeu? Você não está com Deus na sua vida. Mas se você começa a omitir alguma coisa e se sente mal, contou uma pequena mentira, se sente mal, enganou alguma pessoa, se sente mal, sabe que o Espírito Santo está ali contigo. Ou seja, tu é um circunciso, está circuncidado para Deus. Fez a coisa errada, mas pelo teu amor a Deus, pela presença do Espírito Santo na tua vida, a tua consciência vai te tocando que isso é errado, entendeu? Então a gente tem que lutar nesse sentido de, antes de ir para uma guerra, onde você estiver, em qualquer laço social que você tiver, se prepara primeiro, ora antes de sair de casa, se santifica, entrega a tua vida a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, pede sabedoria e discernimento ao Espírito Santo de Deus, para que Deus te livre do mal, para que tu saia de casa com teu coração circuncidado diariamente, e quando tu volte, tu entrega a tua vida ao dormir a Deus. Quando for dormir, tu entrega a tua vida a Deus, a tua vida a Jesus Cristo, e agradeça: Senhor, obrigado pela guerra do dia de hoje, porque todo dia a gente está combatendo essa guerra. Mas lembre-se, e é importante, essa guerra não é contra os seus colegas de caminhada, amigos, irmãos. Não é. Essa guerra é contra
principados e potestades que habitam as regiões celestiais, que caíram lá do céu expulsos, até essa parte caíram, porque Satanás queria tomar o canto de Deus, queria aquela adoração, e ele nunca ia ter isso. E muitos se rebelaram porque foram na onda dele. Então a gente deixa aqui essa reflexão, agradece pelo dia de hoje, pelo esse ano que logo logo vai se acabar, certo? Que Deus possa curar o teu problema que tu esteja passando, as tuas dificuldades, que o Senhor possa olhar para ti, ter misericórdia de ti, te dar a paz que excede todo o entendimento. Eu queria pedir uma coisa de vocês, isso ia me alegrar muito, certo? Deus me fez tocar no meu coração eu fazer esse canal, falando de Deus, falando dele, falando de Jesus, falando do Espírito Santo, das coisas de Deus, né? E aí eu tô fazendo, não sei a quem vai chegar essa palavra, eu sei que Deus vai fazer um dia alguém escutar essa palavra, e se alguém se sentir tocado pelas essas palavras que eu falei aqui nessa reflexão, que Deus falou através de mim, né? Que eu peço orientação a Deus, mesmo eu sendo falho, sendo errado, posso ser pecador, mas eu tento melhorar, tenho certeza disso, que eu tento ser uma pessoa boa. E nesse sentido, nesse cenário, eu peço a vocês que, se vocês queiram voltar para Jesus, queiram aceitar Jesus na sua vida, vocês escrevam aí no comentário, coloque o seu nome, entendeu? Olha, eu sou fulano de tal, moro em tal estado e eu vou aceitar Jesus, vou procurar uma igreja, vou lá procurar um líder espiritual, um pastor, um padre, e vai ter uma vida diferente, vai voltar para os caminhos do Senhor, para que o Senhor Deus te dê força, te dê fortaleza, para que tu possa enfrentar tuas guerras diárias até o dia de Jesus voltar, e que Jesus esteja sempre, sempre intercedendo pela tua vida, pela vida dos teus filhos, dos teus cônjuges, dos teus parentes que estão ali no entorno, colegas de trabalho, tá bom, pessoal? Se você aceitar Jesus, escreva para mim, ia me alegrar muito, certo? E se você também está afastado e escutou a palavra de Deus, Deus te trouxe até aqui, você possa colocar que vai voltar para os caminhos do Senhor e que está se reconciliando. Possa escrever, olha, eu me reconcilio com Deus, certo? E eu vou fazer uma pequena oração e você repete comigo, tá ok? Para que Deus possa te aceitar novamente, ou te aceitar a primeira vez, mas para sempre, porque Ele já te aceitou desde o momento do teu nascimento, mas agora é você que vai aceitar Ele, certo? Você que vai aceitar essa vida com Deus. Você vai ser um circunciso, vai procurar uma igreja, vai se batizar, se você já é batizado na católica, glória a Deus, já é batizado, mas se for uma igreja de denominação evangélica, você vai ter os seus discipulados, suas aulas de ensinamento, para ter uma vida mais próxima de Deus, ter uma vida com o coração circuncidado. E o meu irmão católico do mesmo jeito. Você não é mais para se cortar na pele, não, como era no Antigo Testamento. Agora a sua circuncisão é no coração, e a sua Páscoa você tem que comemorar, certo? Sempre. Se você é cristão, comemora a Páscoa, a celebração da Páscoa, que é aquela aliança que Deus fez lá atrás, quando tirou o povo da escravidão, e quando Jesus no Novo Testamento nos liberta da escravidão do pecado. Hoje nós somos libertos do pecado, porque a gente pode ter a salvação e um dia morar no céu, porque Jesus morreu por cada um de nós da humanidade, e até pelos que ainda vão nascer. Então foi um peso muito pesado. Ele se fez ovelha, ainda um matador pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então saiba, não se culpe. Se Satanás quiser lhe enganar, lhe acusar, se você teve um passado, não interessa. Daqui para trás, quando você aceitar Jesus, a tua vida é outra. Daqui para trás, quando você disser, olha, agora eu sou um cristão, eu sou um católico, eu sou um crente, eu vou viver para Deus, o teu passado o Senhor perdoa. Ele já perdoou na cruz do Calvário. Então, vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por todos que escutaram essas palavras. Te pedir que o Senhor possa perdoar o pecado de todos,
E eu vou pedir para eles repetir comigo esse pequeno pedaço, Senhor, e que Tu possa, Senhor, no Teu coração, escutar essas palavras, no Teu ouvido, no Teu pensamento. Repitam comigo. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Que até aqui o Senhor tem abençoado e tem guardado as nossas vidas, a minha vida. Então, Senhor, eu Te aceito, meu Deus. Eu Te aceito, Senhor Jesus Cristo, como o meu único e verdadeiro Salvador da minha vida. E que, na presença do Espírito Santo, de hoje em diante, eu tenha fortaleza. Me guarnece, me fortalece com armas espirituais, para que eu possa, assim como Josué entrou na Tua terra e lutou, eu possa lutar sendo servo de Deus também nos dias de hoje. Que eu possa tirar pessoas que estão sofrendo através da Tua palavra do pecado. Que eu possa resgatar minha família e meu casamento. Então, Senhor Jesus Cristo, eu Te aceito como meu único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor Deus e Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida. Apaga todas as minhas transgressões, Senhor, que eu cometi até agora. Porque de hoje em diante eu vou mudar, vou buscar uma igreja, vou me congregar e vou buscar ser diferente. E você que conhece a palavra de Deus, mas que se afastou, que está numa vida de lamaçal de pecado, repita comigo. Senhor meu Deus, me tira do lamaçal do pecado. Senhor, apaga, Senhor, as transgressões, iniquidades, pecados e maldades que cometi. Senhor, seja por mim, Senhor. Eu conheço a Tua palavra. Eu conheço os Teus desígnios e sei que o Senhor existe, que o Senhor é real. Apaga, Senhor, meus pecados. Escreve também o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje o Senhor me torne ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser, Senhor, em Ti, meu Deus, no Espírito Santo, Senhor, e em Jesus Cristo. Lava, Senhor, todas as minhas vestes espirituais com Teu sangue, Jesus Cristo, para que eu possa novamente não me sentir manchado do pecado. E assim, Senhor, eu Te entrego todas as pessoas que vão ver esse áudio, esse vídeo, e todas as pessoas do mundo, Senhor, que neste momento estão orando, estão buscando, as que não estão, que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa apagar a cegueira espiritual dessas pessoas e que o Senhor possa fazer coisas grandes nesse ano de 2025, Senhor. Senhor, cura as pessoas que estão tendo problemas, Senhor. As pessoas que estão com a saúde ruim, que estão com depressão, que estão querendo fazer besteira com a própria vida. Ah, Senhor, Tu é Deus misericordioso. Volta a dar o sono, Senhor, que a pessoa não consegue mais dormir, que a pessoa tem insônia, que a pessoa tem o sono afetado, que as preocupações do mundo e do pecado estão fazendo essas pessoas sofrerem. Senhor, faz coisas grandes. Dá o avivamento na Tua igreja, Senhor, aqui no Brasil. Entendeu? Senhor, olha para a Tua igreja. O Brasil é um povo complicado, é um povo idólatra, é um povo que o Senhor sabe, Senhor, que não somos fáceis. Mas, Senhor, seja tremendo nas nossas vidas. Manda o anjo, Senhor, a Tua presença com anjos, Senhor, que eles possam estar lutando no mundo espiritual também por nós, com a Tua mão poderosa, Senhor. Nunca saia de cima de nós, Senhor, meu Deus. Que o Espírito Santo possa estar orando também ali com gemidos inexprimíveis pela nossa vida perante a Ti, Deus. Senhor Jesus, não esquece de nós. Ora por nós, pelos brasileiros, por toda a humanidade, mas especialmente pelos brasileiros. Ah, Senhor, desfaz toda a cilada do inimigo, Senhor, todo o trabalho de bruxaria e feitiçaria que possa vir atacar a casa de um inocente, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu Te peço, seja tremendo, Senhor. Usa, Senhor, a Tua força, Senhor. Teu Espírito Santo possa estar junto, perto a perto ali dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos atos. E nos perdoa, Senhor, se a gente voltar a cair, amém. Se a gente voltar a cair, lembre-se que o Senhor sabe que somos seres humanos e o cair é do homem, mas o levantar é dele. E Ele vai te levantar. Não escuta acusador, não. Não escuta se estão falando besteira porque tu está procurando Deus, está indo para a igreja. É Satanás tentando as pessoas perto de ti para te tirar do juízo. Mas tu é um servo de Deus.
O Senhor te ama, até quando todas as pessoas te abandonarem, até teus pais te abandonarem, teus filhos, o Senhor Deus não te abandona. A palavra de Deus no Salmo de Davi fala isso. Que até quando os pais nos abandonam, o Senhor Deus nos abandona. Então sabe que você é querido, você é um queridinho de Deus, você é um queridinho de Jesus. O Espírito Santo está com nós, está conosco, tá bom? Então, paz do Senhor, entendeu? Tenha um ano de 2025, se eu não fizer mais nem um vídeo, né, esse ano, tenha um ano maravilhoso, que Deus dê prosperidade na tua vida, muita prosperidade, muita felicidade, mas que seja a prosperidade que não te tire do caminho dele, porque se for para Deus mandar riqueza e tu abandonar o caminho dele, é melhor tu nem ter riqueza. A minha oração sempre fala a Deus: Senhor, se um dia tu for me honrar com bastante bênçãos, dinheiro, saúde, alegria, tudo, eu te peço que o Senhor me honre, porque é muito bom. E o próprio Deus diz na palavra dele que se a gente conversar e contender com ele, a gente vai viver maravilhas na terra, com prosperidade, com alegria de tudo, de dinheiro, de tudo, de saúde, de sabedoria, certo? O Senhor fala isso. Lá no livro de Isaías 1, 19 e 20 vai ter uma parte que fala sobre isso. Então, se for para Deus te mandar prosperidade, que ele mande, mas que você não saia do caminho dele, certo? Se for para Jesus te abençoar com algo, né? Se for para tu ser uma pessoa muito abençoada financeiramente, que o Senhor te prospere, mas que tu não saia do caminho dele. Se for para sair, que o Senhor deixe você sempre ali no manazinho dele diário. Assim como ele fazia com o povo lá, ele faz com a gente aqui, tá bom? Então tenha um ano abençoado, Deus abençoe, te guarde, certo? Fico feliz por Deus ter me dado essa palavra, essa reflexão, porque também eu converso com vocês, eu estou pregando para mim mesmo, certo? Então a paz do Senhor, Deus abençoe, tá bom? Um ano maravilhoso é o que o irmão de vocês, Castro Neto, que sou eu, deseja, tá bom? Para vocês. E o canal Falando de Deus vai prosperar. Na vontade de Deus ele vai prosperar, ele vai melhorar o alcance de pessoas, porque Deus sabe que eu estou fazendo isso não é por inscrição, por visualização, não é. Esse trabalho aqui não é por dinheiro, é por amor ao meu Deus, é por amor a Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo que me faz ler a Bíblia, estudar, pesquisar, para que eu tenha uma língua erudita para poder falar para vocês, tá bom? Deus abençoe, tchau, a paz do Senhor.